Abra sua Bíblia no nosso tema. Enquanto você procura, eu quero que você adore o Senhor com a gente, toda a igreja juntos, adorando ao Senhor. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus. Isso, cante. Quem já achou, coloca a Bíblia no banco aberto, que é bom, seu irmão. Vamos adorar o Senhor esse instante. Desfaz, não há outro nome. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser confessará. Ao ouvir teu nome. Isso, adora o Senhor. Todo joelho.
hoje. Aleluia. Isso, agora, isso, de olhos fechados, com a mão pra cima. Pense nele, imagina ele agora, à direita do Deus Pai. Aleluia. Capítulo 11. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca, e o que olha para as nuvens, nunca, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fazes todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. E se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remova a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Dá até medo fazer uma leitura dessa. Misericórdia, Jesus, de nós. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu gosto desse fundo musical porque é com ele que eu oro, é com ele que eu leio a Bíblia. Então, quando eu ouço, eu me recordo dos momentos que eu estou reservado com Deus. Irmãos, estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Essa noite para mim não é só mais um culto de quinta-feira, ou só mais um dia que eu vim trazer a palavra do Senhor. Para mim é um dia de contribuir para algum tipo de mudança nas nossas vidas. Eu tenho proposto no meu coração, Deus, de não pregar só para expor informações. E mesmo assim tem dias que eu estou pregando que parece que eu estou lendo um gibi escrito a história da Turma da Mônica, de tanto descaso que as pessoas fazem do que a gente está pregando às vezes. A sensação que a gente pregador tem às vezes é essa. E principalmente quando a gente passa da porta para fora, parece que nada aconteceu aqui dentro. Hoje eu ouvi no ônibus alguém falar assim: as pessoas estão se acostumando com Jesus. Estão se acostumando com o Jesus do rótulo. Estão se acostumando com Jesus nome. Nome como? Não esse nome que a gente falou aqui, que é sobre todo nome, porque esse é poderoso. Mas estão se acostumando com o jargão. Jargão são aquelas palavras que a gente sopra no ar, que não faz sentido nenhum. E infelizmente fizeram isso com o nome de Jesus.
Infelizmente, nem todos que pronunciam esse nome pronunciam mais com temor, com respeito, com seriedade. Infelizmente, nem todos que tomam esse microfone na igreja hoje em dia para anunciar, para cantar, para fazer alguma coisa, fazem mais com o coração voltado para a obra. Infelizmente, nem todos que vêm à igreja e se assentam nos bancos estão mais tão preocupados com a obra. Fazemos isso às vezes simplesmente para cumprir o propósito da religião, simplesmente para o culto não ficar vazio na quinta-feira, porque vai vir o irmão pregar. E esse é o grande problema da nossa geração. É ir só para cumprir a meta, ir só para cumprir a rotina, ir só porque não tem outro lugar para a gente ir. Esse é um grande problema da nossa geração. O texto que nós lemos é um texto dentro de muitos pensamentos. Salomão aqui já é um homem de idade, e ele, dentro do livro, ele vem ressaltando as suas experiências de vida. Eu hoje li esse livro inteiro, durante um período, estudei algumas coisas, e é um livro muito complicado de se interpretar, porque é um livro poético, muitas poesias, e ele passa, nessas suas poesias, ele passa nos seus textos, algumas das suas experiências de vida. Ele chega a dizer sobre vaidade, ele fala sobre as mulheres que ele teve, ele fala sobre as experiências que ele teve, sobre os sentimentos, sobre as concupiscências que ele teve em toda a sua história. Ele fala sobre as suas construções, ele fala sobre onde ele investiu, onde ele não investiu, se arrepende de muita coisa que ele investiu, e ele diz: tudo isso que eu vivi foi vaidade. No final, ele chega a dizer assim, no final das contas, ele estava tão com um tom de arrependimento, que ele fala: no final das contas, todos nós somos como os animais, todos viemos do pó e voltamos para o pó. Eu chego a dizer que o povo de antes de Jesus não tinha essa ideia de que morreu, é levado para um lugar e tem uma vida após a morte. O povo do Antigo Testamento, a ideia deles era de uma ressurreição em um grande dia, mas eles não faziam ideia de que a gente partiu dessa para outra. Jesus vem anunciando a vida eterna. Quando Jesus pergunta assim: vocês também não querem ir? Pedro fala assim: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ele não está usando um jargão, ele está falando: eu nunca ouvi, nós nunca ouvimos falar dessas palavras de vida eterna. Então, a ideia de vida eterna Jesus trouxe. Eles tinham sim uma ideia de um dia ressurgir, como Paulo tem um confronto com muitos dos sábios da época, que falavam: a ressurreição acontecerá sim num grande dia. Mas Paulo fala: não, nosso Jesus ressuscitou no terceiro dia, e quando nós morremos, nós estaremos junto com Ele onde Ele está até o grande dia. Então, essa ideia no Antigo Testamento é esclarecido de algumas formas que ele não entendiam. E aqui Salomão dá mais uma dessas ideias. Salomão vai expressando o que ele viveu na sua adolescência, o que ele viveu na sua juventude, o que ele viveu na sua fase adulta, o que ele viveu no auge da sua vida, quando o palácio, o templo era a estrela mundial. Todos queriam conhecer o que Salomão tinha feito, todos eram encantados pelas notícias do tabernáculo. Salomão se tornou um grande homem, o nome dele percorria por todos os lugares, pessoas viajavam, tanto que a rainha de Sabá veio visitá-lo, planejando ver algo em sua mente. Ela fez uma figura: vou lá ver o tabernáculo, e quando ela chega, ela se surpreende com tudo que vê. Salomão foi um grande homem, e no livro de Eclesiastes ele está relatando isso. Se vocês lerem, vocês vão entender que ele fala assim: há tempo para tudo na vida, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ser feliz, há tempo de ficar triste, e ele vai discernindo as coisas da vida. Nós jovens e adolescentes, se lermos o livro de Eclesiastes, nós vamos entender várias coisas. Ele fala sobre a mulher perigosa, que quem encontra uma esposa encontra uma raridade, porque ele fala que só quem não experimenta essa mulher, que é pior do que a serpente, que é pior do que uma áspide, ele fala que só quem encontra isso aqui encontra uma mulher fiel e verdadeira. Estamos falando de um homem que teve 1000 mulheres e mais de 700 mulheres e mais de 300 concubinas. Esse é o relato de Salomão. Estamos falando de um homem de vaidades. Estamos falando de um homem poderoso, de um homem rico. O que se possa pensar sobre alguém poderoso, pensa em Salomão. Um homem de grandes riquezas. Salomão não teve luta. Alguns dizem que Salomão foi um homem sereno, mas
Davi, seu pai, destruiu, derrubou todos os adversários de Jerusalém. Então Salomão não tinha inimigos. Ele só teve que administrar as conquistas do seu pai. E isso lhe trouxe uma vida serena. Agora o texto que nós lemos, ele está falando de algo tão interessante. Hoje eu pesquisei bastante para entender esse texto. Um texto de muito conflito de entendimento. Quando ele lança esse texto, ele está falando de pão usando o sentido de semente. Ele está falando de grão aqui. O pão que ele está usando o nome é grão. Estamos falando de semeadura nesse texto que nós lemos. No Antigo Egito, eles tinham o costume de, perto de uma época em que o rio Nilo enchia e transbordava as margens, eles lançavam a semente no rio Nilo, a semente, o grão de trigo, eles lançavam no rio Nilo, e aquele rio transbordava as margens, e depois de dias, eles iam colher o resultado dessa semente que eles jogavam no rio. Ou seja, a semente era lançada em cima do rio, as correntes levavam essa semente, e essa semente subia junto com o rio para as margens. Quando o rio descia o seu nível, a semente ficava na terra e ela germinava. Nós estamos falando aqui do poder da semeadura. Nós estamos falando aqui do poder do que se lança. A primeira pergunta que eu quero fazer essa noite, eu não vou demorar muito. A primeira pergunta que eu quero fazer essa noite, no que diz respeito a esse texto, no que diz respeito à semeadura, é: que tipo de semente que nós temos? Qual é o tipo da semente? Pensa num homem semeando. Pode pensar do jeito que você entende isso. Aqui na roça deve ter muito sobre isso. Vocês com certeza já viram alguém plantar alguma coisa aqui, porque aqui é terra disso. É terra de plantio. Todo mundo aqui deve ter um quintalzinho em casa e já plantou alguma coisa. Não é isso? Quando você vai plantar uma horta no fundo do quintal, você bota uma semente de alface, uma semente de pimentão, uma semente de jiló, tomate. Aqui deve ter esse tipo de plantação. Então, pensa, você pretendendo colher tomate, você vai colocar semente de... Se você quiser colher pimentão, você vai colocar semente de... Só que existe todo um trabalho até a gente semear. Até a gente semear, a gente prepara a terra. Eu lembro que eu trabalhei no horto, a gente preparava os canteiros. Os canteiros tinham aproximadamente 20 centímetros de altura do solo comum. A terra que a gente colocava ali era muito bem adubada, muito bem estercada, vinha os produtos de fora. A gente plantava ali depois de um processo. Tinha um trilho para a gente passar, para poder ter como regar. Todo esse processo era preparado antes da gente levar a semente. A gente preparava a terra, deixava ela lá. Eu estou lembrando vagamente isso, porque isso já tem quase 20 anos. Então a gente preparava tudo ali, pegava a semente que vinha num pacotinho assim de papel, e eu achava até muito estranho, porque era uma semente quase invisível. Eu sempre subestimei aquilo, eu não acreditava que ia nascer alguma coisa daquela semente. Falei, não é possível, eu estou com um negócio que eu não consigo nem enxergar direito. E a gente colocava numa bandejinha de isopor, toda quadradinha, e colocava na estufa. Era o primeiro processo da semente. Irmãos, incrivelmente, eu sempre admirei muito a natureza, sempre observei muitas coisas. E eu ficava esperando o dia que ia aparecer alguma coisa, porque eu não acreditava naquele fiozinho de papel que a gente tinha na mão, que eles chamavam de semente. E eu comecei a observar a estufa todos os dias, infalivelmente. A estufa armava, tinha os horários certos. Ela protegia aquela pequena semente do sol, e tinha os horários certos dela armar e descer água sobre aquela semente. Ninguém estava vendo, mas a estufa estava programada. O primeiro processo da semente estava sendo feito. O lugar que ninguém via, o lugar que ninguém percebia, o lugar que muita gente não acreditava, como eu não acreditava naquela semente, até que passava-se uma semana, e quando a gente ia lá, Everaldo, a gente começava a ver uma folhinha verde desse tamanhozinho. E aquilo para mim era a coisa mais fascinante de se observar. Por quê? Porque ali estava a alva do dia. Oh, glória a Deus! Ali estava aquele momento em que uma esperança brota dentro de nós. E aquilo que se não acreditava, agora tem um ponto de esperança. O procedimento que gera o ponto de esperança, muitas vezes ninguém vê.
Muitas vezes a gente lança uma palavra aqui na igreja, a gente subestima o potencial daquela palavra simples, que às vezes um obreiro simples vem aqui com toda a simplicidade e lança uma palavrinha simples. Alguém está ali no banco, ouviu, aquela palavra vai para casa, e aquele processo da estufa que ninguém vê, que é o primeiro processo de curar, de tratar, de evolução da semente, está sendo feito lá em casa, no íntimo. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele lembra daquela simples palavra e uma folha começa a nascer. É o sinal de que vem por aí uma grande árvore e vai gerar grandes frutos. Aleluia! É incrível isso. E eu me lembro que a gente pegava aquela pequena muda. Agora já não é mais uma semente, agora é uma muda. A gente levava para aquele canteiro de aproximadamente 20 centímetros, já preparado, e colocava ali. E todos os dias, agora entra a nossa parte. Todos os dias a gente tinha que pegar um regador verde grande, ia lá, uns 30 metros de distância no barril, enchia o regador e regava, muda por muda, muda por muda, muda por muda. Eu sabia exatamente qual era a muda que estava evoluindo e que não estava. Eu sabia exatamente qual era a muda que estava com saúde e que não estava. Por quê? Porque eu regava a muda. E eu regava. E a água ia entrando na terra. E num processo incrível, aquela muda ia evoluindo. E evoluindo. E evoluindo. Até o dia em que dava fruto. Eu lembro que a gente plantava muita cenoura. A gente plantava muita berinjela, a gente plantava muito beterraba. E para mim a parte mais incrível disso tudo era o dia de colher. Quando a folha da cenoura já estava dessa altura e o especialista, que era o seu Orlando, ele vinha e olhava. Irmãos, se vocês estivessem envolvidos no que eu estou falando aqui, eu acredito que vocês já estavam envolvidos em lágrimas, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu nunca imaginava que eu ia tocar nesse assunto aqui hoje. Quando eu observava o seu Orlando, ele ia tocando naquelas folhas e olhava a situação das folhas. O seu Orlando, para mim, nessa história, nessa reflexão que eu estou dando, era o Espírito Santo de Deus, observando o canteiro que é a igreja do Senhor. Ele observava e observava, a folhagem estava bonita, o tamanho estava adequado, e ele pegava no caule e puxava. Quando ele puxava, saiu uma cenoura desse tamanho, e eu ficava encantado. Meu Deus, que coisa linda é essa? O que estava acontecendo? A seara estava preparada para ser colhida. O Espírito Santo está todos os dias pairando sobre a igreja e observando qual é a situação. Não vai demorar muito para ele observar que já está pronto, e a igreja será arrancada dessa terra e para sempre nós estaremos nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ah, meu Deus, como que esse procedimento é íntimo, irmãos? Como que o procedimento de regagem é íntimo? Assim todos nós cristãos entendêssemos o potencial disso. Qual é a semente que está nas suas mãos hoje? Nós, como representantes do Senhor, nós como ceifeiros do Senhor, nós como servos do Senhor, que tipo de semente que nós estamos carregando na nossa aljava, no nosso forte? Eu e você carregamos um nome, e esse nome é muito importante. Nós carregamos o nome de cristão. A primeira vez que alguém foi chamado de cristão foi porque eles passavam em uma cidade e as pessoas falavam: nossa, essas pessoas são muito parecidas com Cristo, e intitularam como cristãos. Eu me lembro certo qual era a cidade que Paulo citou isso. Nós, como cristãos, qual é o tipo de semente que nós estamos carregando? Se você fosse escolher hoje o que você tem plantado, que tipo de fruto você vai colher? Aleluia! É tempo da igreja se perguntar isso.
É tempo da igreja se confrontar sobre isso. Qual é a minha semente? Ou vamos ser mais um pouco ousados? Será que eu tenho uma semente? Agora ficou mais difícil. Será que nós temos uma semente? Lá na Vila São José, terça-feira, eu fiz uma pergunta, e eu quero perguntar aqui hoje: se nós, como cristãos aqui dessa igreja, nós jovens, hoje